Pode, ser humano começando agora, que ótimo, porque você sabe que quando a gente começa, a gente vai embora e temas sempre sobre gestão, sobre pessoas, organizações, trabalho em geral. Você vê aqui no Pode Ser Humano e por isso que você pode já dar aquela curtidinha no canal, né? Se inscrever também, aquele sininho lá, bota lá para ele te lembrar quando a gente tem vídeo novo aqui no canal. Pode Ser Humano, você sabe que é um podcast que é do Projeto Humanismo, uma iniciativa da Best Homenagens para você aprender cada vez mais aí no conforto da sua casa, do seu lar, do seu carro, onde você estiver. Tem nas plataformas de áudio também, hein, gente? Procura por lá que vocês vão encontrar. Bom, hoje a gente tem uma profissional top das galáxias, Lina Nakata. Lina, olá. Muito prazer em ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, gente. Vocês vão ver, o prazer vai ser nosso. Vocês vão ver até o fim desse podcast aqui. A Lina, ela é professora da FIA Business School, certo, Lina? Isso mesmo. É uma das responsáveis também pela FIA Employee Experience, que é uma pesquisa, né? Isso mesmo. Especialista em gestão de pessoas, carreiras, aprendizagem organizacional, liderança. Ela é doutora em administração pela FEA-USP. Ela é pesquisadora, professora na FIA, Mackenzie, Hospital Oswaldo Cruz, né? Palestrante em gestão de pessoas, diversidade e liderança, co-presidente da PWN, depois você vai contar pra gente o que é a PWN, e diretora de marketing da Angrade. Eu diria que você tem uma carreira em W. Essa é a famosa carreira em W? É professora, é diretora de marketing. De cada coisa, isso. Como que é? Isso que é a carreira em W mesmo, Lina? Na verdade, não. A carreira em W é da visão da empresa. Então, quando a empresa possibilita que você tenha ou um braço mais gerencial, ou você vá para um lado mais especialista, ou você tem uma carreira um pouco mais híbrida, tanto técnica quanto gerencial. E a minha carreira, ela é realmente uma coisa misturada, não sei, uma árvore, talvez. Entendi. Outro dia eu estava vendo uma palestra, eles estavam falando que a carreira em W era você ser professora de manhã, de repente à noite, consultora de tarde. Para o profissional, sim. Para o profissional, a carreira em W seria assim. Aí, essa técnica aí gerencial, a gente ainda chama de Y ou ela mudou de nome? Não, chama de Y mesmo, basicamente, né? Sim. Entendi. Então, bom, eu entendi aqui que a sua é W, é professora, é diretora de marketing, pesquisadora e palestrante, e vamos lá. Bom, Lina, a gente tem muito assunto para falar com você. Para começar, você participou de uma pesquisa, né? Que chama a FIA Employee Experience, que chama FEEX 2021. E você entrevistou mais de 112 mil colaboradores. Participou, né, desse processo. Conta pra gente, mais de 120 empresas, para você descobrir os lugares incríveis para se trabalhar. Isso. Eu já adorei esse nome de lugares incríveis, porque... Bom, conta você, eu não vou falar a minha opinião, porque eu não vou falar assim. Eu vou e volto aqui. Mas é que quando fala as melhores empresas para se trabalhar... as melhores em relação ao quê? As piores? Então, eu não gostava muito. Desculpa quem fez o nome, desculpa o pessoal de marketing. Lina, o que eu pensava. Agora, quando eu vi a sua, eu já gostei. Falei, incrível sim, porque incrível você já dá outra conotação, uma coisa maravilhosa. Então, me conta, o que você foi descobrir lá, o que você tirou dessa pesquisa? Vamos lá. A FIA, né, a FIA Business School é uma escola de negócios e, entre outras coisas, além dos cursos de MBA e pós-graduação, né, fazemos também consultoria e a parte de pesquisa. A parte de pesquisa vem já de um longo tempo, já de algumas décadas, e então, né, lá para 2006, começou o projeto das melhores empresas para trabalhar, junto com a Você S.A. Né, nesse início, eu trabalhei nesse projeto também. E em 2019 foi a última edição feita junto com essa parceria, e em 2020 foi criada a iniciativa FEEX, FIA Employee Experience, com essa ideia, essa proposta de revelar quais são os lugares incríveis para trabalhar, buscando mapear essa jornada do colaborador, então como que ele se sente à medida que ele é, né, ali servido pela área de recursos humanos e precisa, claro, né, dar o seu melhor, assim como a empresa também, né, ela declara quais são as suas práticas, isso também é medido na pesquisa, para que lá na frente a gente consiga entender e classificar as organizações, e algumas delas são reconhecidas como lugares incríveis para trabalhar. Nessa edição de 2021 que você comentou, foram 120 empresas classificadas
classificadas a partir de mais de 300 inscrições. E neste ano, 2022, a premiação foi recente e foram 140 lugares incríveis a partir de 419 inscrições. Então, a gente teve, né, uma representação de mais de meio milhão de pessoas que estão representadas nessa pesquisa e mais de 180 mil respostas. Nossa, e já saiu o resultado? Já saiu o resultado, De sim. 22? De 22. Nossa, gente, ainda não vi esses resultados. Semana passada. Semana passada, tá recente. Isso. Mas o que a gente tem, Lina? Você está falando de jornada do colaborador. Então, a gente está entendendo já que um lugar incrível tem tudo a ver com a jornada do colaborador dentro da empresa. Totalmente. E você falou uma coisa incrível também, que foi como esse colaborador é servido por recursos humanos. Você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse serviço que a área de recursos humanos também precisa prestar? Sim, a gente entende que são 4 partes, né, muito responsáveis pelo ótimo ambiente de trabalho que uma empresa pode ter, né, para gerar essa experiência positiva para o colaborador. Então, a gente entende que tem o papel do CEO, que é extremamente importante. Então, esse principal executivo da empresa precisa ser atuante, precisa, né, disseminar a estratégia da organização e precisa dizer qual é, né, o caminho que todos precisam seguir. Então, esse é um lado muito importante. Clareza dessa estratégia para os funcionários. Isso é uma coisa importante. Aí, em segundo ponto, é o RH, né? Então, a área de RH precisa criar soluções, ferramentas, né? E conversar com as lideranças em todo momento, justamente para conseguir entender como servir melhor essas pessoas. Então, é aquela parte que facilita o trabalho dessas práticas que vão sendo, né, praticadas no dia a dia. E aí a gente entende o papel, né, da liderança, que é extremamente importante. Eu acredito que é aquilo que vai fazer a diferença. Então, os líderes são aqueles que estão no dia a dia com as pessoas, que entendem o sentimento das pessoas, a produtividade das pessoas e tudo mais, e faz a diferença total. Então, quando na pesquisa a gente vê, por exemplo, por área, fica muito claro quanto que alguns gestores realmente têm uma ótima qualidade na sua gestão e outras menos, né? E toda mudança de gestão impacta muito nesse ambiente de trabalho. E aí a gente tem como quarto lugar o próprio colaborador. Ele também faz parte, né? Ele não pode ser aquela parte que só reclama de tudo que está acontecendo, e sim, ele precisa estar ativo nesse processo. Um exemplo muito simples, por exemplo, se um colega chega para o seu trabalho e fala, né, bom dia, se você não dá bom dia, você mesmo como colaborador, não importa, né? Você já estraga o ambiente, você já não está sendo recíproco numa relação tão simples, né? Imagine se essa mesma pessoa vai querer ajudar a pessoa, vai querer ensinar alguma coisa, né? Vai querer construir uma relação né, positiva, saudável entre as pessoas, e isso já faz com que o ambiente tenha, né, problemas. Então, nós entendemos que essas 4 partes são, né, totalmente importantes, e que se eles não estão, né, alinhados entre si, a gente vai ter já problema aqui, né, no diagnóstico que a gente, né, faz com tantas centenas de organizações todos os anos. Entendi. Então, vocês fazem um diagnóstico, esses são os 4 pilares, né? Que é o CEO, a área de RH, a liderança e o próprio colaborador. Isso mesmo. Vocês fazem diagnóstico baseado nesses 4 pilares. Isso. Bom, para ser uma empresa incrível, então, para se trabalhar, agora tem um selo, então. Isso, tem um selo de certificado que, quando a empresa obtém pelo menos uma nota de 75 pontos ou mais, ela recebe esse certificado a partir da pesquisa de clima organizacional com os funcionários, e depois, em seguida, a gente faz a composição dessas notas para poder eleger os lugares incríveis para trabalhar. Entendi. Então, bom, tem esse selo. Aí, então, como é que é um lugar incrível para se trabalhar? Como é que se caracteriza? Muito bem. Eu posso falar um pouco sobre as proporções dessas notas, por favor, né? A nota do colaborador, a gente entende que é a mais importante, porque quem tem que achar que a empresa é boa ou não é boa para trabalhar é a própria pessoa que vai lá todos os dias e que está realmente se empenhando para isso. Então, é a nota 60% da pesquisa de clima organizacional. Maior, legal. Isso, a nota do RH, que são as práticas, é 30%. Também é bastante significativo dentro desse peso, 5% das lideranças e 5% do CEO. Então, nós entendemos que nessa composição, né, a gente consegue realmente valorizar o peso da opinião do funcionário, e a gente, então,
faz a comparação de acordo com o porte da empresa, porque entendemos que empresas que têm, por exemplo, 100 funcionários não têm a mesma complexidade de uma que tem 20 mil e elas não podem competir juntas, né, tão assim, da mesma forma. Então, as empresas são comparadas, né, entre aquelas que têm até 300 funcionários, de 50 a 300, isso. De 301 a 1.500 e mais de 1.500 funcionários, porque as complexidades não são as mesmas, né? E nós entendemos essa parte. E aí a gente entende que as empresas realmente, né, quando são premiadas, elas têm um conjunto de práticas muito sólido, até porque tem uma nota mínima para isso. Então, o nosso questionário também é bastante exigente, a gente entende essa parte, né? Que a gente cobra questões difíceis, a gente não pergunta, né? Tem educação corporativa, tem treinamento, né? Tem onboard, vai um pouco além. É bem específica. É bem específico. Por exemplo, a empresa desenha e compreende, atualiza quais são as competências fundamentais para a liderança. A gente pergunta, por exemplo, de diversidade e inclusão, a gente não vai perguntar se tem, por exemplo, palestras para diversidade. A gente pergunta se os gestores são formados como porta-vozes para poderem falar sobre diversidade de gênero, de, né, LGBTQIA+, de temas específicos. Então, a gente realmente, né, puxa bastante nessa parte da medição de práticas e por isso que a gente tem essas empresas que são realmente muito, né, são muito boas, são referências, né, de mercado em relação a essa parte de RH e, por outro lado, ao mesmo tempo, o funcionário também entende esse ambiente como muito positivo para eles. Entendi. E você pode contar algum tipo de prática que você percebe como recorrente nas empresas incríveis para se trabalhar em termos de gestão de pessoas? Eu acho que é difícil dizer assim o que é recorrente. Pode falar alguns exemplos, então. Eu vejo que as empresas, de forma geral, né, na minha percepção, as empresas que conseguem ser muito consistentes na formação de lideranças, elas acabam tendo ótimos resultados. Porque se você não tem esse corpo de gestores que estão alinhados à estratégia da empresa, aos objetivos e que conseguem transmitir isso para suas equipes, ela não consegue ter uma sustentação. Por exemplo, se a gente for falar assim, como que a empresa vai desempenhar bem no tema carreira, que a gente mede também. A carreira não é só a empresa ter um plano de carreira e falar, tá ali, tá na intranet. Não, a empresa precisa colocar isso em ação, que é por meio dos gestores. Se o gestor não chama o funcionário para conversar do seu plano de desenvolvimento individual, essa percepção de carreira não vai acontecer. Então, essa carreira não existe, né, caso o gestor não vá lá e tente conversar sobre isso. Se o gestor não é aquele que dá o exemplo de ter que compartilhar conhecimentos no dia a dia, que isso é importante, se ele não faz a parte dele, não adianta a empresa ter uma universidade corporativa funcionando e que está tudo bem, aparentemente, se o funcionário não tem isso por meio da liderança. Comunicação, a mesma coisa. A empresa pode ter uma área premiada de comunicação interna, mas se o gestor não é aquele que agiliza as informações e que consegue fluir com isso, também não vai impactar de uma forma positiva. Então, no meu entendimento, à medida que a empresa consegue ter gestores, líderes bem consistentes e fortes no seu trabalho, né, a gente também mede estilo de liderança, que eu acredito que seja uma parte interessante, a gente entende que não existe um estilo de liderança melhor ou pior. Existe aquele que é mais adequado em cada momento, situação, equipe e tudo mais. E à medida que esses líderes conseguem se flexibilizar para os diversos estilos de liderança, dependendo de cada necessidade, ele vai ter resultados melhores. E é desse sentido que a gente, né, faz essas análises, consegue entender qual é a predominância dos estilos de liderança em cada organização, em cada departamento da empresa, para que ela consiga também ajustar isso. E a gente vai vendo o quanto que, né, essa importância da liderança, né, é forte. Então, por mais que a gente vê isso, né, em discurso, né, em livros, em palestras e tudo mais, eu vejo isso de uma forma bastante concreta. E é bem comum também, né? A gente vai vendo assim os resultados, a gente olha muito pelos números, claro. Só que quando a gente conversa, fazendo a devolutiva com as empresas, a gente consegue ver a explicação desses números. Então, por que uma nota caiu, por que uma nota subiu aqui nesse item especificamente? E aí a empresa vai, né? Apesar, né, de eu já ter várias suspeitas de por que aqueles números variaram daquela forma, a gente vai conversando, dialogando e descobrindo. Nenhuma nota, por exemplo, cai
do nada, né? Então, teve uma mudança. Aí eles realmente, a gente mudou o diretor dessa área, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E muitas vezes é essa liderança que está provocando tanto, né, o bem da empresa quanto para aquilo que eventualmente pode, né, gerar um recuo ali na avaliação. Você está falando, assim, eu perguntei, né, o que você tem visto em termos de práticas, de coisas que as empresas incríveis têm. Você falou bastante da liderança, né? É curioso porque muitas vezes a gente pensa, empresas incríveis para se trabalhar é que tem a mesa de tênis, que tem benefícios X, Y, Z. E, na verdade, você está falando de que talvez a coisa mais importante de uma empresa incrível para se trabalhar seja a liderança. Eu não sei, essas práticas de gestão de pessoas, como essas que eu citei, ou algumas outras, elas também entram nas empresas incríveis para se trabalhar? Elas são algum ponto importante dessa pesquisa que você faz? Você chega a identificar, tipo, as empresas incríveis costumam ter um programa de bônus, sei lá, alguma coisa assim? Ou como é que é? Que você tem alguma coisa Também assim? a gente calcula todas essas frequências e realmente as empresas fazem um pouco de tudo, como você comentou, né? Eu acho que muita gente, né, começa a imaginar a empresa, né, lugar incrível, é que realmente tem essa parte, tem um escorregador no meio, isso, né? tem entretenimento, Piscina de bolinha. né? Tem as paredes coloridas, tem rede para ficar deitado, né? Pode levar cachorro, esse tipo de coisa. E realmente tem, a gente também tem, né? Essas empresas que fazem de tudo isso, que oferecem benefícios bem diferenciados e que realmente você não vai encontrar em qualquer lugar. Mas isso eu acredito que assim, é aquilo que a empresa consegue fazer olhando para a necessidade do funcionário. Porque a gente entende muito que é a partir disso, né, que vai fazer a transformação acontecer. O funcionário tem determinadas necessidades, eles têm, né, um desejo por alguma coisa e é o que vai fazer a diferença. Então, a gente, por exemplo, né, oferece para algumas empresas um serviço de trabalhar com esses planos de ação. Então, a gente propõe a construção de um persona, né, de quem é o funcionário que trabalha ali. Porque se a gente deixar na mão do RH ou na mão de algum diretor pensar em soluções, né, de como melhorar as condições e as práticas, os benefícios, por exemplo, eles vão pensar muito com a própria cabeça. O que é que eu gostaria? Mas se eu gostaria é muito diferente do perfil do outro, que tem outra idade, que tem outra necessidade, que está em outro momento do ciclo de vida dela, que, enfim, né, um sonha em ter uma casa, o outro sonha em ter outra coisa, outro sonha, né, um está no momento de pensar, né, em certas questões da vida pessoal que o outro não tem. Então, a motivação da pessoa é diferente, né, e isso também vai impactar muito. Entendi. Então, quanto mais a gente vê o quanto que as empresas se preocupam em entender esse pessoal específico, é o que vai fazer a diferença. Por isso que, claro, algumas empresas vai funcionar super bem. Vamos colocar uma piscina de bolinha, né? Vai ter escorregador, vai ter comida à vontade e tudo mais. Ok, faz super sentido e, né, todo mundo está satisfeito, né? Não tem nada de errado com isso. Assim como outras organizações, não é exatamente isso que se busca. Então, você está me dizendo que, na verdade, até dentro da primeira frase que você falou do RH servindo, é o RH servindo e ouvindo o que os funcionários querem. Quando você falou no desenho, do desenho da persona, então, não sei se é uma só ou se são várias personas. Podem ser vários, depende. Tem empresa que tem fábrica, tem administrativo, tem vários tipos de pessoas, né? E aí são várias pessoas. E aí você começa, na verdade, a escutar. Então, a empresa incrível é uma empresa que escuta também. Totalmente. Então, escuta, vê quais são as necessidades e o RH, que é uma área, então, de serviço, vem e serve junto com a gestão da empresa. Isso. Achei incrível isso, Aline, eu adorei. Agora, me fala uma coisa. Você está falando bastante da liderança, e eu também, a gente fala muito de liderança aqui. Não tem como não falar de gestão, né? De falar de empresa, de tudo, falar de liderança. Eu vi que na pesquisa, vocês notaram, vocês levantaram alguns estilos de liderança. E aí tem alguns estilos que fazem as empresas ser mais incríveis. Normalmente você encontra mais daquele estilo ali nas empresas incríveis e menos de outros. Então, conta pra gente, o que a gente encontra nas empresas incríveis e nas que mais são mais ou menos? A gente tem alguns estilos de liderança que são medidos, né, adaptado daquilo que o, né, Daniel Goleman propôs no livro dele sobre isso. E o que é mais encontrado é a liderança inspiradora,
Então, nós entendemos que o gestor inspirador é aquele que, né, realmente é um exemplo, é aquele que é uma referência para as pessoas, que quando diz alguma coisa as pessoas confiam, acreditam e seguem, né, aquilo que é proposto. Então, a liderança inspiradora é muito frequente, mais de 1/3 das pessoas nos lugares incríveis entende o seu gestor, né, como tendo esse perfil. Mais de 1/3, Bastante, então é muito. bastante gente, porque a gente mede, né, 7 estilos, então é bastante, né, não é pouco. Verdade. E ele tem sido cada vez mais frequente, esse é um ponto que nos chama atenção, porque em 2020, né, isso foi colocado pela primeira vez no questionário, a proporção aumentou em 2021 e aumentou novamente em 2022. Então, a gente entende que, de alguma forma, né, a própria pesquisa acaba também influenciando que as pessoas, os próprios gestores, né, tenham que pensar sobre como fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente olhando lá na outra ponta, a gente tem o líder coercitivo e o líder bloqueador. O líder bloqueador é aquele em que ele não é bom em nenhum momento, ele tem que ser evitado, ele tem que ser, na verdade, eliminado como um estilo de liderança na Lina, empresa. vamos falar as características desses líderes, porque se tiver algum aqui ouvindo, né? Ou ele vai, de repente, querer mudar, ou se ele não está mudando de jeito nenhum, a empresa precisa ver o que vai fazer, né? Isso, exatamente. Então, quais são as características do líder bloqueador? O líder bloqueador é aquele que atrapalha, é aquele que não fornece as informações necessárias para as pessoas trabalharem, é aquele que não quer ouvir as pessoas, as opiniões dos outros, né? Então, realmente, ele tá ali só prejudicando não só as pessoas, como a organização como um todo. Então, pelo próprio nome, né? Ele bloqueia as relações, bloqueia recursos, bloqueia tudo o que for possível. E realmente a gente acaba vendo cerca de 1% das pessoas, mesmo nos lugares incríveis, percebem sua liderança como bloqueadora. Mas é pouquíssimo, né? É pouquíssimo, sim. Porque são lugares incríveis, né? É isso que a gente está entendendo, né? Mas se for olhar em um campo maior, provavelmente tem um percentual maior. É verdade. E o líder inspirador? Quais são as características desses líderes inspiradores? Para quê? Primeiro, para eu tentar desenvolver na minha liderança. E segundo, para eu, quando eu fizer um processo seletivo, tentar identificar essas características que você vai estar contando aqui para a gente. O líder inspirador é aquele que, quando, né, passa um objetivo, ele não passa só porque ele quer que aquele objetivo seja atingido. Ele tenta convencer a equipe de que aquilo é o melhor a ser feito e, por isso, todos concordam e co-constroem, né, juntos qual é a meta a ser atingida pela equipe no grupo como um todo. É aquele que, quando, né, passa uma mensagem, ele gera confiança, ele facilita o trabalho das pessoas. Então, ele acaba sendo realmente um grande modelo a ser copiado, né? Então, as pessoas entendem muito como uma inspiração mesmo, de ser um modelo de referência. Entendi. E aí tem outros estilos aqui, que é o educador, o democrático, o direcionador, o maternal. E o coercitivo. E o coercitivo. São todos esses aqui, são estilos de liderança. E você me disse que em alguns momentos eles precisam trocar esse papel. Então, o líder que é inspirador, ele não é eventualmente, ele tem que ser direcionador também. Porque se tem um momento difícil, mais de crise, mais complexo para lidar, ele precisa falar, gente, tem que fazer isso e é isso, né? O pessoal não está ali com tempo para discutir ou criar um argumento diferente. Então, em certos momentos, isso é necessário. Assim, pensando numa situação extrema, vamos supor, né? O comandante de um navio está ali com, tipo, um Titanic e está afundando. Ele precisa falar, fulano faz isso, o outro pega o barco, o outro, né? Se ele não direciona, as coisas não acontecem. Então, ali o pessoal não está com o tempo suficiente para poder discutir e ter uma outra opinião a ser ouvida. Então, o direcionador é realmente importante em momentos que são mais... que exigem esse tipo de comportamento. E a gente entende, né, uma vez também, né, estive numa discussão sobre esse assunto, dependendo do tipo de trabalho que você tem, quando ele tem, né, esse contexto de ambiguidade, você, como funcionário, até espera que o seu gestor tenha esse tipo de comportamento. Entendi. Porque você quer, olha, faz isso, faz aquilo. O funcionário está em dúvida também. Não é sempre que ele sabe tudo ou que ele gostaria de decidir sobre tudo. Então, ele está esperando uma ordem.
né? E é comum também, depende muito, claro, a gente vai ter desde, né, e não estou falando só de mão de obra qualificada ou, né, ou pouco qualificada, mas alguma situação específica você espera um direcionamento, você quer ouvir uma decisão de uma pessoa que está ali num cargo superior. E é isso que é importante, né? É claro que por muito tempo esse tipo de liderança ele não se sustenta, ele não é interessante, porque você não tem a troca, né? E aí, por exemplo, o democrático é melhor. O democrático é aquele que ouve a opinião das pessoas, é aquele que considera o que os outros querem também. E ele costuma ser muito positivo na pesquisa, né? E depende, como a gente falou, sobre a ocasião ali do momento. Entendi. E nas empresas incríveis para se trabalhar, qual é você falou que é o inspirador. O inspirador. Em segundo lugar, é o educador. Educador. O educador também, ele é muito bom, porque ele pensa muito no desenvolvimento das pessoas. E atualmente, pela pesquisa, a gente vê o quanto que a expectativa das pessoas está relacionado a querer aprender mais, a buscar um crescimento de carreira, a buscar, né, uma expansão profissional. Então, o líder educador é muito importante para esse tipo de expectativa que as pessoas têm. Então, as pessoas querem... essa é uma expectativa alta das pessoas hoje. Totalmente. Um dos benefícios que elas enxergam é o quanto elas podem aprender naquela posição. Isso mesmo. Aprender, crescer, evoluir, ter mais desafios, né? E claro, quanto mais jovem, né, mais essa expectativa, mas a gente tem, de forma geral, uma idade média que também ela não é tão alta nas empresas. E aí a gente vai vendo o quanto que esse perfil educador contribui, porque também é o perfil que mais dá feedbacks para os funcionários, é um perfil que realmente está preocupado no desenvolvimento do outro. Entendi, legal. Lina, falando em... Você falou alguns temas aí que eu fiquei pensando aqui, qual deles que eu vou... Você falou dos mais jovens, você falou, na verdade, que essa turma dos educadores normalmente tem uma meia-idade, então estou imaginando que existe uma pirâmide de idades, mais ou menos. Como é que está composto isso hoje? Você tem essa informação? A gente tem um perfil distribuído de uma forma geral, a gente começa a ver que tem um percentual ali até 22 anos, um pessoal jovem, né? A grande parte tem cerca de 33 a 39 anos. 33 a 39. Isso, acho que provavelmente o maior grupo, né, dentro das organizações. A média de idade dos profissionais cerca de 35, 36 anos, quando a gente olha para todo mundo. Tá. E tem um perfil também, né, do pessoal mais maduro, mais de 50 anos, também outro percentual bastante significativo da pesquisa. Entendi. E o que a gente vê, né, que é interessante isso em toda a pesquisa de clima organizacional é que as pontas são mais satisfeitas, né, e o meio ali é um pouco mais crítico. Então, isso é um tipo, né, de comportamento que vai acontecer em várias outras situações também, não é só na empresa, nem é só com a idade. Então, o pessoal mais jovem ali, ele tem uma certa satisfação, né, mais alta do que a média de uma forma geral, porque a pessoa entra na empresa, né, tá vendo ali, principalmente o lado mais positivo das coisas, está empolgado, né, quer fazer alguma coisa diferente, busca aprendizado e está aprendendo, né, pelo menos nesse início. Depois tem uma queda e você, claro, fica mais crítico com várias questões, com carreira, com remuneração, com desenvolvimento. É a crise dos 30, né, Lina? Que chega para as pessoas e aí chega dentro da organização também. Isso, e depois ela salta de novo. Melhora, depois passa a crise, melhora. Agora, você falou uma coisa curiosa para mim, que assim, a turma mais jovem, então, tá entrando que tem uma energia, tem uma coisa que quer aprender, quer movimentar e quer fazer. Por outro lado, a gente ouve muita gente reclamando dos mais jovens também. Você está me falando que eles têm uma energia, que eles têm uma vontade, que eles querem fazer acontecer. O que está acontecendo? Tem uma turma dizendo que... Você está me contando essa parte, que eu achei super legal, e tem uma turma que reclama muito desses mais jovens. Como é que fica essa situação? O que é real aí, pelas pesquisas? Assim como tem o pessoal que reclama dos mais jovens, tem o pessoal que reclama dos mais velhos. Então, acho que é uma questão de conflito de gerações, né? As pessoas, falta ainda para elas se entenderem. Tudo tem prós e contras, inclusive com a idade, né? Então, a gente vê que os mais jovens costumam ser mais criticados, né? Por não serem engajados, vamos dizer assim, né? Não vestirem a camisa tanto quanto as pessoas mais velhas, por exemplo. E isso, na verdade, não é algo negativo, é uma característica diferente. A pessoa se compromete à medida que ela tem desafios interessantes, à medida que ela tem o que fazer
que faz sentido. Tem que fazer sentido. Exatamente. Então, não adianta pedir para fazer uma coisa e você, né, não dá um feedback, não explica, não mostra por que tem que fazer aquilo. Então, eu fico imaginando, às vezes eu vou contar algum exemplo, né, em aula, assim. Imagine, você tem ali o seu dia de trabalho, de repente seu chefe chega e pede para parar tudo, para você fazer uma outra coisa, porque o diretor mandou fazer outra coisa. Então, você para e vai fazer, e entrega, ok, fez lá, entregou 3 da tarde e continua suas coisas, atrasou tudo, então você fica até mais tarde. Aí, no dia seguinte, você tem uma expectativa. Poxa, o que será, né? Deu certo, ele estava querendo tanto essa informação, fiz lá o relatório, enviei. E aí, você pergunta, você não tem uma resposta. Ou quando você pergunta, fala... não aconteceu, não precisou mais. Exatamente. Isso, assim, é terrível. Isso, como que você cumpre com a pessoa, né? Esse combinado de o que é que você, né, precisa, o que é que você quer, o que é que você, né, se interessa. Isso não adianta falar que, mas você está sendo pago para isso. Né? É uma outra coisa, é uma outra relação. Não importa se você está sendo pago, que o salário está caindo no dia certo. E sim, né, de qual é qual é o propósito disso. Por que você pediu? Por que você não me dá uma resposta? Né? Então, o ambiente de uma empresa incrível, ela não está mais ligada na coisa do trabalho, remuneração. Começou a mudar, então. Esse ambiente da empresa é outro ambiente. As empresas têm que se reformular para se enquadrar para essa nova galera que está chegando, que vê propósito nas coisas, que precisa de propósito para as coisas. Isso. E que, na verdade, não tem nem um pouco errado, né? Não. Não tem nada errado nisso, não tem zero errado. Né? Zero errado, exatamente. A gente vê eu vejo como muito interessante algumas pesquisas feitas com o pessoal mais jovem, né? Quem tem ali até uns 20 e pouquinhos anos, considerada geração Z, o quanto que eles são diferentes em relação às expectativas que eles têm de trabalho. Então, quando essa população é perguntada sobre o que você espera de uma empresa, em que lugar você deseja trabalhar, por exemplo, mais a metade deles vai dizer que não trabalharia numa empresa que é considerada, que prejudica o meio ambiente, que não trabalha com conceitos de sustentabilidade, que não respeita a diversidade e inclusão, que não está, que está atuando com alguma coisa que está ligada com corrupção, por exemplo. Então, eu acho isso assim, né, fantástico por um lado, porque são pessoas mais conscientes, sim. Você não vai escolher qualquer lugar só porque tem um salário atrativo, e sim porque você tem algo a mais com isso. Né? Você não quer mais trabalhar num lugar em que você tem uma relação que não está 100%. Poxa, mas essa empresa saiu no jornal que polui. Né? Eu não quero esse tipo de coisa para mim, né? Sendo um jovem, né, com 20 e poucos anos, é uma cabeça diferente. Então, isso provavelmente, quando a gente vai pensar em pessoas que têm mais de 30 anos, né, não importa mais qual faixa, provavelmente você não tinha essas condições. Verdade. Assim como os mais jovens também colocam muito das restrições hoje, né, nesse momento, né, de pós, isolamento e tudo mais, não quero mais trabalhar numa empresa que me exige o trabalho presencial. Né, e nem o híbrido. Então, são já necessidades que estão por aí e que as empresas ainda tentam, né, colocar, mas é isso, né? Realmente uma reflexão importante que as empresas e as lideranças, de uma forma geral, precisam fazer. Então, quando você está me dizendo também que os profissionais hoje têm novas necessidades, né? Isso a gente já entendeu, E o home office ainda é uma coisa muito discutida, né? Muito discutida. Tem muita gente ainda que é o contra ou a favor. O que você já tem percebido em termos até de pesquisa em relação aos profissionais? Isso realmente vai ficar? Isso tem que ficar? Ou essa turma que você está me contando, que é quem vai garantir a perenidade da empresa? Porque hoje a empresa pode estar até ignorando. Fala, não, eu ainda tenho bastante gente aqui de 30 e poucos. Daqui a pouco eles têm 40, 50. E aqueles de 20 um dia vão ter que entrar. Ou senão sua empresa um dia acaba. Então, para você ter esse corpo dentro da empresa, você tem que ter uma outra mentalidade também. Aprender a aprender também, né? Aprender a aprender. E como é que eu engajo essa turma, Lina? Aí a gente volta para a escuta de novo, né? Ouvindo essas pessoas, o que elas querem. E não achar que existe um certo, né? Entendi. Um lado certo da empresa, que as políticas estão adequadas. Outro dia, né, eu estava dando aula numa pós-graduação e um aluno comentou que um aluno dele de 22 anos estava pedindo sua demissão para poder fazer o período sabático.
né? Então, assim, ele achou assim, nossa, né, coisa de outro mundo, como assim, né? Alguém com 22 anos com uma necessidade de um período sabático. Mas eu acho que é isso, são novas necessidades que se a empresa também não coloca isso, né, como um fator importante, ela não se flexibiliza para isso, ela vai perder, e é isso, né? Hoje a gente ainda tem uma mão de obra, vamos dizer, abundante até porque, né, o desemprego está mais alto, mas as pessoas, né, chegam aqui com novas questões, com novas cobranças e de alguma forma a gente vai precisar, né, de mudanças mais fortes. Essa questão de home office na pesquisa também, nós percebemos que, por exemplo, as pessoas que estão em home office total, né, elas têm ali um nível de satisfação um pouco mais alto do que a média. Mais do que, por exemplo, quem está só no escritório, mas quem tem a nota um pouquinho mais para baixo, ligeiramente para baixo, são as pessoas que estão no híbrido. Né? E aí, de acordo com algumas outras pesquisas que não são as nossas, né, a gente vê o porquê disso. Então, são as pessoas que, de alguma forma, precisam se adaptar para os dois lados, tanto para o presencial quanto para trabalhar em casa, e que no fim das contas você acaba ficando com mais um pouco estressado. Mais estressado, com um ponto negativo de cada lado e não um ponto positivo de cada lado. E o que eu vejo também como muito complicado para as pessoas é o quanto que esse trabalho híbrido é híbrido e não flexível, que são coisas bem diferentes, né? Muitas vezes os trabalhos por causa, né, da estrutura das empresas que precisam ter ali número contado de mesas, nenhuma empresa vai querer gastar dinheiro à toa, você precisa ter número X e tem que reservar e tudo mais. Então, quando você tem uma agenda fechada, é diferente. Não é a mesma coisa de, eu vou segunda e terça porque eu quero segunda e terça. Não, você vai ter que ir na terça e na quinta e vai ter que reservar e esse horário e tudo mais. E isso gera esse estresse a mais, é uma sobrecarga, né? É uma questão que provavelmente não estava também, né, mapeada antes e, de repente, chega como uma obrigação. Né? Então, a gente vê muito esse trabalho híbrido, que realmente tem uma nota ligeiramente mais baixa do que os outros grupos, assim como em outras pesquisas, né, começaram a mostrar isso agora desde 2022. E o que a gente tem entendido é isso, a falta de flexibilidade. O melhor dos mundos seria a flexibilidade. Hoje eu vou porque é um dia que é interessante para ir, outro dia eu não vou, porque não, né? Mas quando você tem uma agenda travada, não gera essa mesma sensação, né? De que você tem a chance de escolher, né? De fazer o que você quer. É verdade. Olha, Brasil, preste atenção nisso que a Lina está falando, hein? Você falou também de vestir a camisa. Isso ainda existe, Lina? Isso ainda existe e é exigido? Ou mudou o vestir a camisa? As pessoas... Porque a gente entendia vestir a camisa como aquele profissional que faz tudo, fica fora da hora, não cobra hora extra. Como que é isso entendido hoje? Que não trocaria a empresa por nada, né? Nesse mundo. Até a família fica em segundo lugar. Exatamente. A gente se surpreende, na verdade, com informação que é perguntada na pesquisa, né, da FACS, que é por quanto tempo você ainda deseja permanecer na organização. E, por incrível que pareça, mais de 40% responde que quer ficar até se aposentar. Mesmo os mais jovens. Nossa. E isso ele é constante para todas as idades. A gente não tem um perfil específico de falar, esse pessoal realmente quer ficar. Quando é acima de 40 também. Né? Então, aumenta um pouquinho mais. A maioria das pessoas das pesquisas das empresas incríveis para se trabalhar, querem ficar por muito tempo. Até se aposentar. Caramba. E quando a gente soma o grupo de pessoas que querem ficar mais de 10 anos, não colocou a resposta até me aposentar, mas colocou mais de 10 anos, que a gente entende também que é uma relação de bastante longo prazo. Principalmente hoje em dia com as características do mercado que nós temos. E a resposta é mais de 50%. Então, mais da metade das pessoas querem ficar por muito tempo nas empresas. Isso, por um lado, sinaliza, né, que as empresas estão boas, elas estão, no momento, né, realmente conseguindo ouvir as pessoas e promover o melhor para elas, e por isso que elas gostam de estar lá. Por outro lado, a gente vê também, né, que pelas questões de mercado, nem sempre é possível, né? Então, quando a gente olhou esse ano o tempo médio das pessoas, cerca de 6 anos e meio é o tempo médio de tempo de casa que as pessoas têm nas empresas. Então, nas empresas, realmente, a rotatividade é baixa. A rotatividade, né, ela... 6 anos e meio... é baixa, 6 anos e meio. Ela é pesquisadora, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Ela é cientista dos dados.
Mas por que eu estou comparando? Porque outro dia eu vi uma pesquisa que a média de tempo do Uber, do Facebook, era 2 anos 2 no anos. máximo. Então, quando você falou 6 anos, eu achei bastante. Nesse Sim. número que eu estou me comparando. Dependendo da empresa, é perto dos 20 anos. A gente tem alguns perfis de empresas que são assim. Assim como outras que a média deve ser 3 anos e tá tudo bem também, porque é o outro perfil de empresa. Mas na média, 6,5 mais ou menos. Eu acho um pouco difícil comparar, porque eu também não consigo. Eu conheço essa informação, né, das empresas mais, né, da nova economia, Isso, né, 2 anos. Então, realmente, o pessoal costuma ser estável. E essa pergunta que é feita também, assim, é uma expectativa, né? Por quanto Claro. tempo você deseja? Que se você recebe uma proposta muito interessante num lugar em que você tem o desejo de mudar e que você realmente, né, entenda que lá as condições são diferentes, a pessoa vai, né? Ela não está prometendo que vai ficar até se aposentar. Sim, é uma intenção naquele Mas momento. é uma tudo pode intenção mudar. bem forte. Eu acredito que é bem interessante. E o que mais, né, mostra né, além disso, é que as pessoas que têm esse vínculo, né, de intenção longa ali, de ficar até o fim da sua carreira, elas são pessoas muito mais satisfeitas. Então, a gente vê, né, o quanto que uma coisa está relacionada à outra. Você tem uma ótima percepção, você avalia super bem todas aquelas relações que você tem no trabalho, com gestores, com outras áreas, com colegas, com carreira, remuneração e tudo mais. E por isso você tem uma alta intenção de permanência, assim como você quer ficar por muito tempo, porque você também gosta daquele lugar, né? Então, essa troca é realmente interessante. E as pessoas que têm uma expectativa de permanência muito curta, cerca de 4% quer ficar menos de um ano. São pessoas que também têm uma avaliação muito mais crítica, são pessoas insatisfeitas com o seu trabalho. Entendi. E, bom, falando na geração, o que eles estão, então, procurando numa empresa, né? Que tipo de experiência que as empresas precisam passar para esses colaboradores para que eles venham, para que a gente consiga atrair talentos e manter talentos com essa visão de ficar bastante tempo dentro da empresa? Porque a gente sabe que a rotatividade é um custo que as empresas normalmente não mensuram, não sabem mensurar, mas é um custo alto. Então, que tipo de experiências eu tenho que ter dentro da empresa? Que tipo de ambiente eu preciso promover dentro da empresa para que eu atraia e mantenha os talentos? Eu acho que é difícil também, né, saber uma fórmula assim genérica, né, do que pode ser bom para as pessoas, mas os mais jovens têm disso, né, formas diferentes de pensar, né, eles querem ser mais envolvidos, eles querem estar mais, né, juntos com a causa da organização, eles não estão ali só para trabalhar pelo salário, como muita gente, né, tinha essa percepção de trabalhar só para pagar contas, né, eu sei que o mais jovem pode eventualmente, né, nesse início da carreira, ter menos responsabilidades financeiras, mas são pessoas que querem um pouco mais de motivos, né? Por que eu faço isso? Eu quero trabalhar nesse projeto, eu quero me envolver com aquilo. Então, são pessoas que querem muito mais, né, ter essas escolhas. E eu acho que a empresa vai conseguir atrair à medida que ela consegue, né, lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, né, as empresas costumam ter ali um modelo geral de trabalho, né? Vai ter que ser assim, tem que ser presencial. E aí tem muita empresa que cobra um trabalho presencial 100%, mas ela não justifica também porque tem que ser esse trabalho presencial 100%. Tem pessoas que trabalham super bem e muito melhor de casa, por causa do trabalho dela. Mas você não quer ouvir, você quer ter uma política geral e vai ser assim e pronto. Por quê? Porque os diretores querem, né? E os diretores se sentem mais confortáveis com esse tipo de modelo. Então, para uma pessoa mais jovem, é mais difícil entender isso, né? Por que isso precisa ser respeitado dessa forma? E às vezes é só porque o CEO quer, né? É só porque ele exatamente. deseja, não tem um porquê mesmo, é porque ele quer. Agora, vou até voltando um pouquinho na questão dos líderes da liderança. A gente fala muito de gestão humanizada, esse é o grande objetivo aqui também do canal. Vem do projeto Humanize, né, que é um projeto que a Best Homenagens ela promove. E aí tem aqui um perfil do teu líder, que é o perfil maternal, que eu não sei se é isso, que é o gestão humanizada, que vocês entendem. Queria entender com você o que é esse líder maternal.
E se tem a ver com a gestão humanizada, se não tem a ver, o que que você entende, o que que vocês estão entendendo por gestão humanizada dentro das empresas? Ótima pergunta, Vivi. O líder, né, o líder que usa esse estilo maternal é aquele que coloca as pessoas em primeiro lugar e que se dá super bem com as pessoas, nessa relação do dia a dia, né, de ser gente boa, né, de querer cuidar. Se você percebe que não tá bem, vai para casa, né, você realmente cuida da pessoa como pessoa. E é um estilo que é importante para algumas situações, como, por exemplo, quando você tem uma equipe menos técnica, né, menos fortemente técnica, quando você tem uma equipe mais imatura, mais jovem, mais júnior. Então, esse tipo de perfil pode ser bem importante para você dar realmente essa atenção para a pessoa como pessoa. E quando essas equipes, né, são mais maduras, são mais autossuficientes e tudo mais, esse tipo de gestão atrapalha. Por quê? Porque são pessoas que você tem que dar o objetivo, as pessoas vão, Sim. né? E não ficar ali, pegar na mão e realmente dar todo o cuidado, não é essa a ideia. Entendi. Então, a gente vê, inclusive, com algumas empresas, que esse estilo de gestão, ele dá super certo. Então, as notas são muito mais elevadas justamente para aqueles que têm o líder maternal. Mas aí, quando a gente vai ver, é o tipo de mão de obra que tem essa necessidade. Entendi. E aí, tá tudo bem também. A gente não está aqui para criticar nenhum tipo de estilo de liderança. O que a gente percebe como gestão humanizada, eu acredito que tem diferença. Quando a gente fala de gestão humanizada, não é exatamente todos os líderes serem maternais. Né? É claro, ser maternal é importante, como eu comentei em algumas ocasiões, equipes, né, menos técnicas, mais júniores e tudo mais. Mas a gestão humanizada, na minha opinião, é aquela em que a gente coloca, né, essa gestão com a relação humana como mais importante. Né? Então, é você simplesmente tratar o outro com respeito, simplesmente, né, entender que o outro tem opiniões, tem ideias, tem necessidades, tem várias questões, tem questões pessoais, tem questões familiares e que precisa ser contemplado, né, nesse diálogo, nessa troca. E que muitas vezes não é. Né? Muita gente costuma falar, eu não vou me intrometer na vida da pessoa. Mas é importante, porque querendo ou não, ela é uma só. Né? Ah, não, mas entrou do portão da empresa para dentro, precisa ser profissional. Eu acredito isso como quase impossível de fazer. Sim, porque você é a mesma pessoa, você está, né, no mesmo corpo, o mesmo não cérebro. Deu, né? Não dá, né? Não dá para estar partindo a gente no meio, né? Você pode fingir, você pode, claro, tentar, né, de alguma forma, ter ali algum mecanismo que vai proteger isso e que você vai ser 100% profissional dentro da empresa, mas é impossível, né? A gente, por exemplo, na pesquisa mede algo que, né, dificilmente as pesquisas de clima medem, que é, por exemplo, o endividamento das finanças pessoais, né, do colaborador. Quando a pessoa tem dívidas fora do controle, é cerca de 8% de todos os funcionários que são pesquisados, eles têm uma nota muito mais baixa, porque a cabeça da pessoa não está só na empresa. A cabeça da pessoa está nas dívidas que ela precisa pagar. E a nota que ela dá para a parte de remuneração é muito mais baixa. E provavelmente não porque elas recebem menos, Entendi. mas porque ela sabe que aquele dinheiro que ela recebe no fim do mês vai para cobrir dívida e não vai para se satisfazer. Olha que coisa. E aí a gente vai ver a mesma questão com saúde. A gente pergunta, como vai a sua saúde? Ah, sinto que a minha saúde em geral vai bem, tenho problemas, né, eventuais ou tenho problemas frequentes. Quem tem problema de saúde tem a nota mais baixa também, porque a sua cabeça não está focada 100% no trabalho, não tem como. Então, a gente fala dessa gestão humanizada justamente nessa preocupação de se ter tanto a empresa quanto o líder, né, preocupado nesse todo da pessoa. Porque uma pessoa que tem, né, dívidas, uma pessoa que não tem a saúde 100%, uma pessoa que não dorme bem, isso também é perguntado na pesquisa, uma pessoa que não tem, né, uma vida, né, ativa, no sentido de, a gente pergunta também de alimentação, de atividades físicas, ela acaba também se prejudicando. E ela se prejudica e isso, né, não é de se esperar que essa pessoa vai ser 100%, 120% do seu desempenho. Nossa, que curioso, que curioso. Agora, quando a gente tem umas situações dessa no meu time, como é que eu faço essa gestão humanizada? Por exemplo, a pessoa tem dívida, como é que eu resolvo o problema? Assim, não sou eu que tenho que resolver o problema, eu digo, como sou eu que resolvo o problema da gestão em relação a essa pessoa? Né? Em relação à saúde, não sei, talvez, vou melhorar seu plano de saúde, talvez até tenha alguma coisa para fazer, não sei também. Eu vi uma coisa curiosa também.
outro dia no LinkedIn de alguma empresa que vai dar, eu não sei se é um bônus, alguma coisa para quem faz exercício físico. Tem alguma política lá que eu achei super curioso. Agora, como é que eu faço, Lina? Diz pra gente. O que a gente faz? Porque a gente tem que engajar esse time, tem que ter resultado, o time tem que ter resultado. Naquele momento eu estou entendendo que eu preciso assumir um estilo maternal para tentar solucionar, para tentar melhorar, para ter o resultado. O que eu faço? É importante contar com as soluções, mecanismos que a própria empresa possa ter também, né? Então, a área de RH, por exemplo, pode fornecer, né? Pode tentar buscar um convênio e conseguir, junto com o banco, um empréstimo consignado. E aí, momentaneamente, você salva essa situação, né? De dívida fora de controle da pessoa para que ela consiga resolver, mas também não é só isso que resolve, porque depois ela vai, né? Vai ter outra. Se ela não mudar o comportamento. Se ela não muda o comportamento, isso. Então, é a educação financeira que vai ajudar. Então, as empresas, à medida que vêm esses números um pouco alarmantes, poxa, né, tá preocupante. Eu tenho mais de 10% de pessoas com dívidas e, né, alguma coisa precisa ser feita. Isso prejudica o resultado, então ela também se preocupa, né, não só por isso, mas também porque ela sabe os efeitos. Então, ela vai tentar propor um convênio, um empréstimo consignado, a educação financeira em seguida, senão também uma coisa não ajuda a outra. Em relação à saúde, mesma coisa. Vamos colocar palestra, tem empresa que, né, contrata ou cria uma plataforma em que vai colocar ali toda a parte de saúde do funcionário, pede para os funcionários fazerem um check-up, pede para os funcionários, né, terem ali em dia as suas atividades físicas, uma boa qualidade de sono e tudo mais, porque sabe o quanto que isso interfere. Né? Quando a gente fala de algumas questões, por exemplo, o sono é um item que interfere muito rápido na pesquisa. A gente já vê o quanto que isso, né, prejudica o dia a dia, a experiência do colaborador. Mas uma alimentação pouco saudável, ela não afeta agora. Porque se a gente for pensar, tem empresa que, né, todo mundo, a metade da empresa tem até 25 anos. Se come mal, não está interferindo agora, né? A gente vai ver daqui a alguns 10 anos, por exemplo, ou 20, não sei, né, vai interferir. Né? Então, mas a empresa também precisa já, de alguma forma, pensar, né, o que é que ela pode fazer. Então, é realmente esse item que a gente vê o quanto que, né, uma coisa interfere na outra e essa gestão humanizada vem para tentar captar tudo isso. Tem uma informação, né, desse ano que 60% das empresas treinam os seus gestores, né, dessas empresas, treinam os seus gestores para identificar se a sua equipe está com a saúde mental em dia. Então, a gente vê o quanto que as pessoas estão estressadas, o quanto que elas estão chegando no esgotamento mental, o que é, né, muito ruim para a empresa em todos os sentidos, em resultado, em funcionário afastado, né, em prejudicar, né, tudo. E a gente vê o quanto que as empresas também têm feito a sua parte, né? Porque se esse gestor não está preparado para identificar, ele vai achar que o funcionário está de frescura, que ele está, né, de corpo mole, que ele não quer realmente se empenhar. E, na verdade, é uma outra coisa. A depressão é uma coisa séria, né? E a pessoa realmente está ali, né, precisando de algum apoio a mais. Nossa, então a gente tem que treinar o líder. A gente tem falado isso aqui mesmo, Lina. Se bem só confirmando... do quanto a gente precisa treinar o olhar do gestor, né? E numa época que tem muito home office, Lina, como é que a gente identifica isso pelo outro lado da tela? É mais difícil ainda. Menina, muito. Aí tem empresas que vão conseguindo, né, vão pensando em formas diferentes. Tem, por exemplo, tem uma que eu não sei, eu acho que ela tem prós e contras. Tem equipes, né, gestores que se reúnem todos os dias. Vamos conversar todos os dias durante 15 minutos para entender como que as pessoas estão, para falar do dia a dia, para falar de como que, né, está o andamento do projeto. E tudo bem, né? Ok. Mas também, será que todo dia é necessário? Tem gente que se sente sobrecarregada. Não preciso todo dia, né? Meu trabalho tem um certo ciclo que eu vou conseguir mostrar uma diferença do meu trabalho a cada semana e não todos os dias. Depende muito do trabalho de cada um, né? E tem empresa que não sai medindo isso e vai cobrando. E você fica ali sentindo também ameaçado. Poxa, todo dia eu preciso dar a minha cara ali, né? Para falar o quê? Né? Parece que ele não tem um trabalho ali, né, sendo apresentado. E aí, né,
pelo lado positivo, é entender que se você consegue visualizar as pessoas, se elas contam como elas estão, você consegue perceber um pouco mais, né? Poxa, a pessoa sempre fala de um jeito empolgado, agora ela não está mais empolgada, né? A pessoa sempre abre a câmera, ela parou de abrir a câmera. Então, são pequenos sinais que os gestores precisam se atentar para identificar tudo isso, e que não é fácil, né? Porque no dia a dia é muita correria, muita cobrança, é um monte de pressão, e é mais fácil você ignorar, né? Poxa, será que está normal? Já faz 3 reuniões que o meu funcionário não abre a câmera e ele nunca deixou de acontecer isso antes, né? Então, é de se pensar, né? Vou ligar para ele, né? Vou falar individualmente, vou tentar criar uma conversa de, né, gerar essa abertura. E você também só tem essa abertura suficiente se você já tem um ambiente propício para isso também, né? Se você é um gestor, não sei, coercitivo, direcionador, por exemplo, como você tá, né, Vivi? Você não vai me contar. Não vou. Você vai falar, tá tudo bem, fingindo que está tudo bem. Né? Então, cada vez mais, Lina, as competências, as soft skills, né? As competências de relacionamento, de comportamento, elas são até mais importantes do que mensurar número, né? Porque mensurar número, a gente pode pôr um aplicativo daqui a pouco e eles mensuram, né? O que o funcionário fez. Então, o que você está me dizendo também é que as empresas incríveis para se trabalhar, elas têm esse olhar para o ser humano. Você falou de questões financeiras, questões de saúde, outras questões, sei lá, de relacionamento da pessoa. Então, você está me dizendo que o gestor ele pode atuar nessa área, visando, obviamente, claro, o bem-estar, que o bem-estar vai gerar o resultado do profissional e da área, né? E por consequência. Isso mesmo. E é isso, é o que vai fazer a diferença, né, do gestor, de ter essa equipe 100% com ele, né, comprometida, engajada, porque com né, a pandemia a gente viu o grande número de casos a mais, o crescimento, né, das pessoas com várias questões de saúde mental. E eu acho que é isso, né? São momentos diferentes, você passa a se relacionar de uma forma diferente, né? E aí você fica nessa situação que nem sempre você consegue ser visualizado, ser percebido, né? Alguém como, né? Alguém que precisa de ajuda. E é uma coisa que eu não sei se todas as empresas conseguem olhar, né? Porque tem um custo envolvido muito alto, um custo do rendimento do profissional, um custo de utilização de uma assistência médica que aumenta essa sinistralidade muito alto, né? Essa utilização, aí quando você vai renovar a assistência médica o ano que vem, 20% de aumento. Então, tudo isso precisa ser mensurado. Quer dizer, se você começa a formar líderes para que eles olhem para as pessoas que estão trabalhando com eles, colocar um óculos, de repente, né, diferente, fazer esse treinamento, eles começam a olhar além da entrega, né? O que pode estar motivando ou não uma falta de desempenho, alguma coisa assim, uma percepção. Totalmente. E essa parte, né, nem sempre é vista, né? A gente pergunta na pesquisa, por exemplo, né, quando a pessoa menciona, ela confirma, né, numa questão anterior, em que ela tem ou um nível de estresse excessivo ou esgotamento mental, é perguntado por quê? Por que ela se sente dessa forma? E tem uma grande parte das pessoas que até colocam, né, sobrecarga de trabalho, problemas com a liderança, com colegas de trabalho e tudo mais, às vezes falta dos recursos e equipamentos necessários também, né, mas uma proporção menor. Um grande pessoal ali, um grande grupo, eles estão estressados por autocobrança. E a gente entende, né, pelo menos eu também, né, entendo dessa forma, as pessoas que estão estressadas por autocobrança, naquele momento da pesquisa, ele não tem uma avaliação pior. Ele tem uma avaliação próxima à média geral. Então, você estar estressado por uma autocobrança, porque você se pressiona e você quer gerar os melhores resultados, não é um problema no momento. Mas eu entendo que num médio e longo prazo é bastante prejudicial, porque a pessoa que fica se autocobrando, até que ponto que ela aguenta? É aquela pessoa que finge que tá tudo bem, né? E aí que precisa também desse olhar aqui, né, mais humanizado do gestor, de conseguir entender essa parte, até que ponto que eu não cobro demais, mas que a pessoa se autocobra e ela está dizendo que tá tudo bem, entregando e tá tudo bem também, mas ela, né, provavelmente não vai conseguir aguentar por muito tempo e depois gera ali, né, um problema de estafa, um problema, né, de depressão, um problema pior
lá na frente. E, claro, pensando nessa parte de custo de plano de saúde, vai fazer toda a diferença, né? Quando você identifica no começo, todos os custos vão ser menores, né? O tempo de afastamento do funcionário, os custos do tratamento, de quando esse problema, né, foi reconhecido, ou se é lá na frente, quando já tudo realmente estourou, né? E é muito pior para todas as partes, além do preço caro que vai ficar. Com certeza. E na pesquisa você conseguiu, não sei se vocês identificaram essa parte de saúde mental dos colaboradores, como você se mediu, se tem como medir alguma coisa das empresas incríveis, como é que está a saúde mental em geral deles? É uma ótima pergunta também. A pergunta é feita, né, que se o trabalho, né, ele alivia o estresse do dia a dia, ou seja, o trabalho é visto de uma forma muito positiva. Se o trabalho não altera o nível de estresse, então tá tudo bem também. O trabalho é visto como algo saudável. Mas a gente tem esses 2 itens da escala, que é o trabalho gera estresse excessivo ou o trabalho gera esgotamento mental. Então, a gente tem ali cerca de tem um percentual grande, né, cerca de 1/4 das pessoas que estão nesses 2 grupos mais graves, tanto com o estresse excessivo quanto com o esgotamento mental. E o que é interessante, né, interessante no sentido de informação, quando a gente olha o grupo dos lugares incríveis, todos os itens da pesquisa são melhores. Então, são pessoas que estão mais saudáveis, são pessoas menos endividadas, são pessoas que têm todos os itens da pesquisa mais altos em relação à comunicação, à carreira, à ESG, né, a tudo que é medido na pesquisa, mas o nível de estresse não é melhor. Então, esse é um ponto que chama atenção, né? Todos os indicadores são melhores para o grupo dos lugares incríveis, menos o estresse. O estresse é igual. Então, essa sobrecarga, esse tipo de pressão, né, que é colocada nas pessoas, realmente ele é sentido tanto no mercado de uma forma geral, quanto nas empresas que também recebem, né, essa premiação. Então, é um ponto de atenção. Então, mesmo dentro dos lugares incríveis... Não tem menos estresse. Não tem menos estresse. E aí eu comentei, às vezes pode ser o estresse por autocobrança, mas também ele é um estresse negativo. Tá, tudo bem. Mas eu posso ter o nível de estresse igual de acordo com o que você está falando hoje, mas eu também posso ter, como eu sou um lugar incrível, eu acredito, eu vou ter práticas para lidar melhor com esse estresse dos meus profissionais. Ter práticas, ferramentas, líderes mais capacitados para lidar com aquilo e aquilo não aumentar tanto. Isso. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas, assim, aí é minha parte crítica, né? Como pesquisadora, não como gestora de uma empresa. O que eu acho mais difícil é que quem está gerando esse estresse nas pessoas, de alguma forma, é a empresa. Mas você consegue identificar que é a empresa, Lina? A pergunta é a empresa, de uma forma direta ou indireta, sim. Porque se... Ele está passando um processo de separação. Sim, e aí o trabalho, se não respeita esse momento de separação do funcionário, você também gera estresse. A pessoa já tem outras questões de estresse, né? Inclusive, né, quando a gente fala de burnout, por exemplo, o burnout está relacionado ao trabalho, ele não está relacionado a outras questões de vida. Pessoas que não trabalham não têm burnout, por exemplo. Elas podem ter estresse, mas não burnout. Sério? Então... Entendi, eu achei que sempre... Bom, por isso que a gente entende que... é uma pesquisa, que burnout é só pelo trabalho. Isso é o conceito do burnout. Nossa. Só pelo trabalho. Por isso que dizem, por exemplo, se você está no ensino médio, na faculdade e não trabalha, você tem muito estudo, você não tem um burnout. Você pode estar estressado, mas você não vai ter o burnout. O burnout está relacionado às questões de trabalho. Entendi. E aí a gente entende que, né, por um lado, a empresa está provocando estresse, né, o burnout, o esgotamento de alguma forma, indireto ou direto, certo? Pode ser indireto, mas, né, pela cobrança, pela meta muito agressiva e tudo mais. Tá. Mas você tem, então, essa sobrecarga, né, de informações, de pressões. E a pessoa, então, vai se sentir estressada. À medida que ela está estressada, a empresa vai criar soluções para melhorar essas condições. E, no fim, ela mesma tentando pagar o próprio incêndio, né?
Isso que é... Que bom que tem Não, alguma que ainda tá bem que preocupada, isso é feito. querendo- Eu entendo, né? É um movimento super positivo, né? Mas também até que ponto que a empresa pode também pensar de uma forma diferente de evitar que isso aconteça, né? Então, acho que é uma reflexão realmente. Sim. Não estou aqui criticando as empresas, né? Não. Mas é também perceber, à medida que isso, né, tem um agravamento, de pensar o outro lado, né? E as pessoas estão trabalhando mais, Lina? De forma geral, sim, as pessoas têm trabalhado mais. Isso não é perguntado na pesquisa, né? Mas a gente entende 100% que com todas as mudanças, né, nesses últimos recentes anos, as pessoas têm trabalhado mais horas e sendo mais produtivas também, o que é bom, mas por outro lado, mais desgastadas. Entendi. E a tecnologia, quando ela vem, que talvez deveria, não sei se as pessoas deviam trabalhar menos. O que você acha? Eu tenho Uma visto ótima algumas. pergunta também. Eu tenho visto algumas pesquisas, né, da semana de 4 dias. A Flávia Lippe veio aqui, ela é uma pesquisadora também do IDHL, e ela disse que a gente deveria trabalhar 4 horas por dia. O que você acha? Dentro do que você tem estudado, do que você tem visto, a sua percepção? Pelas pesquisas, a gente percebe que, né, as empresas que adotam semanas de 4 dias úteis ou empresas que adotam jornadas, né, de menos horas, elas têm ganhado produtividade. E Isso por é tão quê? bonito, né? Eu acho isso tão fantástico. É um resultado maravilhoso, Não né? é? Por quê? Porque as pessoas se organizam de uma forma diferente ao trabalhar, né? Quando a gente pensa em jornada de 8, 9 horas por dia, todos os dias da semana, as pessoas distribuem as suas tarefas de acordo com esse tempo que ela tem. Verdade. Então, eu vou fazer isso em 2 horas, eu vou fazer aquela outra coisa aqui, eu vou fazer uma reunião de 1h30 ali, e você vai encaixando na sua agenda. Quando você tem menos horas, porque isso é proposto, né, como 4 dias da semana ou 4 horas por dia, não sei, você passa a montar a sua agenda de uma forma diferente. Então, como você se reorganiza com isso, você passa a ter uma produtividade diferente. E por isso eu não acho estranho as empresas tendo esses resultados, né, de mais produtividade com menos horas de trabalho, porque é um encaixe diferente. Querendo ou não, isso foi muito percebido durante o home office compulsório, né? Eu não gosto de chamar de home office esse período que as pessoas trabalharam à distância, né, devido à pandemia, principalmente 2020, porque foi uma obrigatoriedade das pessoas estarem em casa e não uma escolha. E nisso fez com que as pessoas, principalmente quando você tem filhos e você tem essas demandas escolares junto, você teve que colocar sua agenda formatada de um jeito muito diferente, que é diferente de quando você está somente no escritório. Então, se você tem uma jornada de 12 horas, pode ser que 12 horas é muito, mas você colocou no meio tarefas domésticas, tarefas diversas, que são extremamente importantes, não estou tirando a importância disso, mas você dividiu a sua agenda de uma forma diferente. E só pelo fato de você ter um contato mais, né, com mais tempo com o computador ou com o celular ou falando com outras pessoas, isso gera a sensação de sobrecarga, querendo ou não, mesmo que você tenha trabalhado, né, o mesmo tanto de antes, por exemplo. Então, acho que se relativizou muito, né, essa questão. Então, eu acho que se a gente vai ter, né, uma nova formatação, né, de uma nova agenda, as pessoas vão se reorganizar para isso. Por isso, eu não acho estranho essa perda, né, essa visão diferente, né, e o ganho de produtividade, né? É isso, gente. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo e percebendo. Quando você tira um dia da pessoa, parece que a pessoa parece que faz assim, nossa, hoje eu tenho um dia a mais. E na verdade é que você falou, ela vai dividir nos 4 dias o que ela faria em 5. Isso. Né? E vai continuar produzindo. E às vezes faz o trabalho de 6. Isso. E tá tudo bem também. Exatamente, incrível. Lina, um tema importante que a gente até você colocou na pesquisa, que é em relação à diversidade e inclusão. Então, as empresas incríveis, elas estão preocupadas com esse tema? De uma forma geral, sim, mas a gente vê ainda mais a metade das empresas sem ações específicas de acordo com os temas da diversidade e inclusão. Por exemplo, é muito comum as empresas dizerem que não discriminam ninguém, que está tudo equilibrado, que você não tem uma diferenciação em relação, né, ao recrutamento, a promoção e tudo mais. Mas esse não discriminar é que acaba sendo um problema.
Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Ainda bem que as empresas não discriminam ninguém, né? Seria errado se fizessem. Sim. Mas a questão é que, como temos diferenças no mercado de trabalho, né? A gente entende que mulheres estão menos empregadas do que os homens, os negros muito menos empregados do que os brancos, entre outras questões diversas, é necessário fazer um trabalho proativo para isso. Então, não seria errado você criar um programa em que você quer contratar mais pessoas com deficiência, em que você quer contratar mais pessoas negras, porque precisa, né? Entendi. Então, é uma forma de você diversificar o seu quadro de funcionários e depois gerar toda a inclusão, que é mais do que necessária, né? Tem muita empresa que consegue ter a diversidade, porque atrai o suficiente, tem esse pessoal diverso, mas elas não são inclusivas. Então, o turnover desse grupo, dos grupos minorizados, é grande. Olha só. Tudo bem, eu tenho ali sempre meus 25% de pessoas negras, mas esses 25% de pessoas negras são as mesmas do ano passado ou são outras? Sim. Né? Esse foi um tema que o professor Paulo Cruz teve aqui e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, você contrata, você faz um programa de trainee e muitas vezes depois de um ano eles não estão mais lá. Né? E é isso que você falou, da inclusão, pertencimento, né, Lina? Totalmente. Integração. Se as pessoas, né, entram, mas não fazem parte, não funciona. Sim, e o líder tem que ter essa preparação para fazer essa inclusão. O líder é o líder direto mesmo, que está ali junto com as pessoas, não é isso, Lina? Isso, totalmente. Tem empresa que, eu quero contratar e não chama para almoçar. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa... Olha que detalhe, que coisa que, assim, é chamar para almoçar, é fazer a pessoa fazer parte. Que é o mínimo mesmo, né? É o mínimo. Então, e assim, Lina, não chama para reunião importante, né? Então, tá ali, mas não tá, né? Tá ali fazendo número, que é o quê? É uma parte da meta da empresa. Tudo bem, tá fazendo a sua parte, mas o depois não acontece, né? É muito menos frequente. Então, a gente tem uma grande parte das empresas que não tem ações específicas, tem ações genéricas, o que, né, tá fazendo bem também, então faz palestras de diversidade, né, tem ali os seus comitês para discutir diversidade de uma forma geral, mas em cerca de 1/3 das empresas que tem realmente ações completas e específicas. Olha, eu estou trabalhando o tema LGBTQIA+, eu tenho os coletivos que discutem, eu tenho orçamento para esses grupos fazerem seus trabalhos, né, eu coloco executivos que vão junto com esses grupos e vão à frente da empresa para poder fazer, né, um movimento em relação ao tema, para despertar a importância do tema na empresa. Então, realmente tem um grupo de empresas que está mais preocupado e que são mais completas em relação a isso. Que querem, né, pensar em promoção mais acelerada para as mulheres, para os cargos de liderança e para os negros e tudo mais. Então, são ações que realmente isso acaba diferenciando algumas. Entendi. Você falando em mulheres em cargos, né, de liderança... Você tem um curso, não sei se ainda está valendo na Coursera? Isso, está valendo, sim. Está valendo. Foi lançado este ano. Eu fiz um curso na Coursera já. Equidade de gênero. Você tem esse curso lá, é uma plataforma super renomada. O que a gente vai aprender nesse curso? O que a gente pode aprender? O quanto a gente já caminhou dentro dessa realidade que a gente busca, né? E como que as empresas podem ter ações práticas, né, para fazer isso, começar a fazer isso, se ainda não começaram, né? Porque você falou, até nos lugares incríveis é 1/3 que está com ações de fato. Então, tem 2/3 que gosta, que fala, mas não, que promove de uma forma generalizada. Então, conta um pouquinho do seu curso e o que a gente pode aprender sobre esse curso. Muito bem, agradeço a oportunidade, né? A gente faz um merchan aqui para você, meu bem. Que bom. É um curso, né, que fica no Coursera, uma plataforma americana com inúmeros cursos. Parabéns. E lá são instituições de ensino que são convidadas para colocarem seus cursos. Então, pela FIA, né, fui convidada para fazer esse curso de equidade de gênero. E a ideia é que a pessoa possa aproveitar, são 4 módulos separados, nenhum é dependente de outro, mas a proposta é que a pessoa tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Nem todo mundo ainda, né, entende por que é importante
permite falar sobre isso, acham que as mulheres já estão, né, bem colocadas no mercado de trabalho, já estão bem inseridas nas empresas, estão ganhando espaço, o que é verdade, mas não está acelerado, né? Então, a gente diz que para, né, ter equidade de gênero, segundo o Banco Mundial, a gente vai levar mais uns 250 anos. Então, como eu espero, pelo menos pessoalmente, que esse tempo seja menor ou muito menor, a gente precisa ter ações específicas para isso. Então, né, a discussão é sobre viéses inconscientes que todos nós temos, homens e mulheres, e isso faz com que a gente crie barreiras para as mulheres crescerem, terem mais oportunidades, né? A gente fala sobre diferenças salariais, por que elas acontecem, elas não são propositais por um lado, mas elas acontecem, né? E os gestores, por sua vez, precisam estar atentos para isso. A gente fala sobre o papel da mulher, né, na história e como que isso foi sendo carregado até hoje, a participação das mulheres na política, na economia, nas organizações, né, no esporte, em outros contextos também são discutidos. E no final tem uma parte para discutir e o que se ganha com isso, né? Então, a parte dos resultados possíveis. E realmente a gente vai ver que a diversidade, não só de gênero, mas todas as outras, geram muitos ganhos para todos, né? A gente vai ter grupos mais criativos, resultados, né, muito melhores, porque você vai ter a cabeça do seu consumidor. Essa é a grande explicação, né? Que é tão simples, mas que muita empresa ainda não entendeu. Ainda não entendeu, é verdade. E Lina, eu sei que está lá no curso, mas você falou que as diferenças salariais elas não são propositais, mas elas acontecem. O que acontece e por que ainda tem essa diferença salarial para pessoas no mesmo cargo? Pois é, eu também fico sempre surpreendida quando eu vejo as informações que não parecem reais. Inclusive, quando eu falo sobre isso, né, com vários públicos, tem gente que até hoje não acredita que essa informação seja verdadeira. Primeiro, a gente tem o ingresso da pessoa numa empresa. As mulheres são ainda as que mais estudam são as mulheres. Isso, as mulheres são muito mais qualificadas no Brasil, né? Mais de 60% de todos os diplomas universitários são das mulheres, né? Então, essa parte não está faltando, né? Competência feminina também não falta, porque vários estudos já mostraram que em cargos de liderança as mulheres têm mais competências, mais qualificadas do que os homens. Tem estudo para isso? Sim, tem estudo que já revelou, né, da Egon Zehnder. E aí a gente vai ver que, né, o que falta são essas chances, essas oportunidades que precisam ser criadas. E quando a gente tem ali o fator de entrada numa empresa, nenhum RH vai oferecer uma oferta diferente por ser homem ou por ser mulher. Isso. A oferta é a mesma. Está ali, né, pela empresa colocado um valor X. Só que muito mais vezes o homem coloca uma contraproposta do que a mulher. E quando colocam as contrapropostas, os homens fazem contrapropostas com valores maiores. Então, é frequência e quantidade, né? Então, os homens vão ganhar mais já na entrada. No dia a dia da empresa, de novo. Então, no dia a dia da empresa, você vai ter os homens pedindo mais aumento salarial e mais promoção, mesmo quando não se sentem 100% preparados para o novo cargo. Então, isso se repetindo várias vezes, a gente gera o desequilíbrio. Isso, né? Homens, quando recebem uma atribuição a mais de função, né? Todo mundo trabalha mais do que foi colocado lá no começo do contrato de trabalho. Todas as pessoas, de todo mundo, de todo lugar. Mas muitas vezes os homens também têm esse comportamento. Olha, estou recebendo uma atribuição a mais, eu quero receber algo a mais por isso. E quando recebem, né? Isso não volta. Então, não tem uma redução salarial, mesmo quando ele deixa aquela atribuição. E são vários, né, desses itens que vão se somando, e quando a gente fala também dessas promoções, né, são os viés inconscientes de quem avalia tanto homens quanto mulheres, né, naquele comportamento naquela reação de, para o homem falta essa competência, para a mulher falta aquela competência. Para analisar o homem, eles pensam, mas ele vai se dar bem, ele vai se virar e ele vai aprender e vai dar tudo certo, vamos puxá-lo para a próxima posição. Para a mulher, falta essa competência, a gente pode esperar mais 2 anos que ela vai formar aquela competência. Então, com essa diferença, né, nas avaliações das próprias pessoas, sendo homens ou mulheres, não importa, né, vai retardando, né, esse ritmo das mulheres crescerem nas empresas, e por isso que muito, né, as idades que as mulheres chegam em cargos de presidência, né, elas chegam muito mais velhas do que os homens, por exemplo, por causa dessas distâncias que a gente cria. O salário, né, acaba correspondendo também, e isso, né, a gente vai ver até nas cadeiras, né, dos conselhos de administração também muita diferença. Sim. De mulheres eu não sei o número, mas
quando a gente estava falando de diversidade, eu estava pesquisando com o Paulo Cruz, que a gente veio falar do negro no mercado de trabalho, e 0,7% eram negros no conselho. Então, mulher, eu não tenho esse número, mas deve ser... Era cerca de 6% até 5 anos atrás, e agora foi para 11%, se eu não me engano. Mas esse número subiu devido à exigência da B3, de ter pelo menos, né, um grupo, né, alguém de grupo minorizado representado no conselho. E o SG tem essa visão? Tem, totalmente, sim. Ele tem algum tipo de exigência, algum tipo de... O que está vindo com o SG que vai ajudar a gente nessa questão de equidade de gênero? Sim, dentro do ESG, né, nessa pauta, a gente tem o S, que é justamente de ter essa parte de diversidade também. Né? O social tem a parte, claro, de você contribuir, né, para o entorno da comunidade, da organização e tudo mais, né, de você ser realmente responsável por aquilo que você faz. Você não só ganha, né, você também distribui, mas essa parte de diversidade e inclusão, né, de você ter tanto a diretoria quanto o conselho, né, administrativo com essa preocupação de ter várias cabeças diferentes pensando. Né? E para mim, assim, é uma coisa tão óbvia, né? Por que não ter, né? Você vai ser muito mais empático com o seu público consumidor quando você tem pessoas diversas. Sem dúvida. Né? Você vai passar a olhar de um jeito diferente. É o seu público, né? Seu público é diverso. A não ser que você não queira um público diverso, né? Mas eu acho muito difícil, né? Dado o mercado de hoje. Sim. E você falou uma coisa, né? Que então começou, a B3 exigiu, então por isso que agora subiu para 11%. Isso, foi e subindo ali com, né, com a sua régua e como, né, neste ano foi aprovado também, né, que toda empresa precisa ter pelo menos, isso vai ser, né, como uma imposição, né, dos próximos anos, mas as empresas de alguma forma já têm se movimentado para isso. E não só para cumprir regra, mas também porque têm percebido resultados melhores, né? Sim, sem dúvida, não tenha dúvida. E você é co-presidente da PWN. O que você faz lá na PWN, que é presidente? Eu não sei o que é PWN. Muito bem. PWN Professional Women Network é uma associação global que começou na França e hoje em dia está em 30 cidades do mundo. E nós somos redes de network. Então, em São Paulo, é a única unidade de todas as Américas. A grande parte das cidades da PWN estão na Europa. E o nosso trabalho é gerar uma liderança mais equilibrada de gênero nas organizações. Então, nós temos a premissa de que se a gente tem lideranças mais homens e mulheres, né, balanceados nas empresas, a gente vai ter uma sociedade melhor, né, para todo mundo, porque a partir das empresas que a gente tem várias decisões sendo tomadas e com isso a gente consegue influenciar muito, né, o mercado e tudo aquilo que está junto com esse mercado, né? Nossa, legal, Lina, que bom que tem iniciativas. Que importante esse tipo de iniciativa, que importante você estar aqui falando com a gente hoje sobre esses assuntos. Posso só complementar, Por favor, complemente. A PWN, ela tem, né, um programa de mentoring, então, para mulheres que querem, né, crescer, se desenvolver, buscam seus cargos de liderança ou de alta liderança, depende do momento. Então, temos mentores do mercado, tanto homens quanto mulheres. As pessoas atendidas têm que ser mulher, né, mas os mentores são meia, homens e mulheres, grandes referências de mercado. Então, recomendo fortemente para quem está nesse momento, né? Ano que vem a gente vai abrir já as novas inscrições. E também, né, a gente faz vários eventos, fazemos, né, vários posts, vários conteúdos que vão tentar, né, conscientizar as pessoas mais para esse caminho da equidade de gênero. E, finalmente, a gente também tem, né, um programa de liderança balanceada, que é as empresas que querem, né, colocar esse conteúdo para seus funcionários, principalmente para suas lideranças. A gente tem um manual de melhores práticas em liderança balanceada de gênero. E, para quem quiser, né, é só procurar a gente, porque a gente vai lá com esse conteúdo e, em troca, a gente não cobra exatamente pela palestra, mas sim por associações. Então, a gente quer colocar mais mulheres, né, no nosso grupo. Que legal. E esse manual, onde que encontra esse manual? A gente tem um link lá no site, né? pwnsãopaulo.net. Isso tem um custo? Não, é gratuito. É de graça, minha gente. A gente adora coisas de graça, Lina. Que bom. A gente adora, porque daí é só entrar, baixar e ter acesso a esse conteúdo incrível que a Lina está falando. Você falou uma palavra importantíssima, viés inconsciente. Então, é inconsciente. Muitas coisas que a gente faz é inconsciente. E tendo acesso, ele passa a ser consciente.
fala, opa, então peraí Sim. que agora a gente tem que mudar essa forma de pensar aqui. Então, que legal. A gente vai pôr esse endereço que você falou na descrição do vídeo. E lá tem outros materiais também. Você falou que tem as palestras, tem as associações aí que vocês fazem também. Isso. E para ver quanto mais a gente consegue mobilizar pessoas em torno desse tema, que é super importante e vital até para a perenidade das empresas. Do mesmo jeito que a diversidade, a inclusão e a equidade de gênero, que também está dentro desse pacote também, é super importante para a perenidade, para a continuidade dos negócios. Lina, faltou a gente falar de alguma coisa importante que eu tenha esquecido, porque eu posso ter esquecido, eu esqueço. Ou que a gente não passou e que você acha que a gente não pode sair daqui sem falar? Eu queria convidar as empresas para participarem da Pesquisa FACS, né? Uma iniciativa que, né, só depende da vontade da empresa, mais nada, né? Não tem o custo, então a empresa pode fazer... É isso, não tem custo, né, de novo. Inscrição, pode ter todos os seus resultados, né? O acesso, fazemos todas as devolutivas. E é super enriquecedor para a empresa, porque ela aprende muita coisa, ela vai ter todo esse mapeamento, né? Conhecer melhor o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que as pessoas não sabem, né? Muitas vezes os líderes, os RH sabem muito bem, a empresa vai bem, a empresa não vai bem, essa área tem problema e tudo mais, mas com a pesquisa os números revelam muita coisa. É verdade. Então a gente vê o quanto que esse mapeamento é importante, o quanto contribui para as empresas, então fica o meu convite, né, para conhecer a PWN também. E o que eu vejo, né, como uma grande tendência, as empresas querendo, né, cada vez mais, elas estão em busca, né, dessas informações, eu vejo o quanto que elas estão preocupadas, e não é só pelo prêmio, né, quantas empresas que quando conversam com a gente, eles falam assim, a gente não quer aqui só pelo prêmio, a gente entende que o prêmio é uma consequência, a gente quer realmente promover o ambiente, um espaço mais agradável para todo mundo, né? Quer tornar a empresa melhor. E eu acho que é um movimento, assim, muito nobre por parte das empresas. Eu sei que, claro, por trás tem lucros, né, esperados e tudo mais, mas eu acho que essa vontade de querer melhorar para você ter um ambiente, né, melhor para todos, né, faz bastante sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Lina, acho que está convidado o pessoal para participar. O pessoal que, por exemplo, participou ano passado, que não ganhou o selo, eles voltam a participar de novo? Sim, muitas vezes. Olha que legal. Então, eles realmente querem melhorar. Isso é legal. E ganham, né? Porque eles vão entendendo, né? Qual é o ponto de melhoria ali, fica bem claro. E o pessoal, muitas vezes, é isso. É o trabalho. Nossa, muito legal. De ano a ano. É o diagnóstico para você conseguir melhorar a tua gestão, melhorar a tua empresa. Olha, sem dúvida... A FIA Employee Experience, né? Top. Amamos aqui a pesquisa de você. Quanta riqueza você trouxe pra gente, Elina. Muito obrigada, muito aprendizado. Muitas dicas aqui de como prestar atenção, o que fazer em diversos momentos, os papéis, as personalidades dos líderes, né? Os papéis, a forma de agir no momento certo, o estilo, eu estava tentando lembrar a palavra, os estilos de liderança que dá para você ser flexível aqui, a importância de olhar o outro. Muita riqueza, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente adorou, ótimo. Sem dúvida. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Então, sigam a Lina lá no LinkedIn, não é mesmo, Lina? Tem o LinkedIn da Lina, tem aqui esses sites que a gente falou. Sigam a Lina, sigam a gente, curta o canal mais uma vez, dá aquela curtidinha, manda para os seus amiguinhos e a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau, tchau.